Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito dessa semana. Estamos tratando de temas relacionados ao direito administrativo. Sou Luiz Paulo Germano, professor da disciplina, e estou com vocês aqui para discutirmos questões processuais, questões extremamente difíceis, questões que muitas vezes levam os tribunais a decidirem de maneira diferente acerca das matérias relacionadas ao tema. Nas aulas anteriores, nós falamos do devido processo legal, falamos da importância dos princípios relacionados ao Estado democrático de direito, a importância de se conceber um processo administrativo com todas as garantias a ele inerentes, garantias que também se aplicam aos processos judiciais, porque os processos administrativos, eles trazem complicações, eles trazem importantes sanções que, inclusive, têm sido especializadas com o passar dos tempos, em especial com o surgimento de leis novas, leis que surgiram aí, especialmente a partir dos anos 90 ainda do século passado. Falamos na aula passada sobre o processo administrativo disciplinar, identificamos alguns problemas relacionados à tramitação desses processos disciplinares, identificamos sim as questões relacionadas aos princípios que orientam o processo administrativo disciplinar. E na aula de hoje, o nosso desafio não é menos importante, não. Vamos falar um pouquinho da ação de improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa que vem regulamentada pela Lei 8429, do ano de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, conhecida como LIA, não é nome próprio, não, é LIA de Lei de Improbidade Administrativa, que regulamenta o parágrafo 4º do artigo 37 da nossa Constituição, que fala na hipótese do surgimento de atos que se caracterizem como ato de improbidade administrativa e que, em virtude da caracterização desses atos, se apliquem aos agentes públicos, de um modo geral, penalidades diferentes, penalidades que podem importar em suspensão dos direitos políticos, multa civil, devolução de valores indevidamente gastos contra a administração pública, devolução de situações relacionadas a locupletamento ilícito, perda de créditos fiscais, incentivos fiscais, algo que é muito importante nos dias de hoje. São bem qualificadas, são muito significativas estas penalidades decorrentes de uma eventual condenação na ação de improbidade administrativa. E tudo começa, gente, pela identificação de quem pode responder a uma ação de improbidade administrativa. Há um largo espectro hoje, principalmente a partir desta Lei 8429, de 1992, a respeito do que vem a ser ou de quem vem a ser agente público. E os conceitos trazidos no artigo 2º da Lei 8429, que são confirmados e complementados com os artigos subsequentes, eles nos trazem um largo espectro, um largo alcance de agentes públicos. Quem pode responder a ações de improbidade administrativa? Gestores públicos, todos aqueles que lidam com dinheiro público, que se beneficiam de um contrato administrativo, que deram causa a um prejuízo relacionado a contas públicas, aqueles que agiram muitas vezes até mesmo sem culpa, sem dolo, e que eventualmente podem vir a ser responsabilizados por um ato de improbidade administrativa. Pessoas físicas, pessoas jurídicas,
sociedades sem fins lucrativos, mas que, em virtude de um convênio ou de uma relação com o poder público, acabaram se envolvendo numa situação caracterizada, qualificada como de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela surge a partir de uma qualificação do princípio da moralidade. A moralidade, eu dizia nas aulas passadas, ela é princípio constitucional da administração pública. Ela foi positivada nesta Carta de 1988. Portanto, ela ganhou um condão jurídico, uma tipificação legal constitucional. Deixou de ser apenas uma circunstância do ambiente, uma circunstância que está fora da legislação. Com o passar dos anos, a Constituição é de 88. A Constituição, estabeleceu, na forma da lei, os atos de improbidade administrativa, bem como as possíveis penalidades deles decorrentes. Surge a Lei 8.429, em 92, que estabelece, ainda de maneira muito incipiente, a regulamentação desse parágrafo 4º do artigo 37. E não há a menor dúvida que o grande núcleo desta lei de improbidade parte justamente de uma qualificação do que vem a ser moralidade, ou o que é imoralidade. É a partir disso que se constrói tudo aquilo que é associado à lei de improbidade administrativa. A malversação dos recursos públicos, a desonestidade, a corrupção e até mesmo a ineficiência administrativa. Não esqueçam, eficiência é princípio constitucional da administração pública. Está lá no parágrafo, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecido como princípio novo a partir da emenda constitucional número 19 do ano de 1998. Então, a ineficiência administrativa, dependendo do seu grau, pode sim ensejar a responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa. Para você gravar bem, a improbidade é um tipo qualificado da imoralidade. Com isso, o que eu estou querendo dizer para você, que está nos assistindo nesse momento, é que nem todo ato que possa parecer imoral é um ato de improbidade administrativa. Nós estamos a exigir para a qualificação da improbidade o algo a mais, aquilo que efetivamente vai trazer um colorido a ponto de tipificar determinada conduta como de improbidade. A Lei 8429 de 1992, a LIA, ela foi extremamente pródiga em qualificar os agentes públicos que, porventura, respondem aos atos de improbidade. Eu dizia a vocês anteriormente, são agentes públicos que estão nas repartições públicas, são servidores públicos que estão em diferentes outras áreas da administração, são particulares que colaboram com a administração pública, um concessionário de serviço público, um prestador de serviço particular, todo aquele que acaba se envolvendo com a administração pública e é surpreendido numa conduta que pode causar enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, ou ainda violação aos princípios da administração pública, esta pessoa pode estar incursa e sujeita, portanto, às penas da lei de improbidade administrativa. Logo, aquela questão muitas vezes abordada em fases preliminares dos processos administrativos decorrentes da lei de improbidade,
de que não há legitimidade passiva para responder uma ação de improbidade, ela tem, digamos assim, um fôlego muito pequeno para vingar no processo de improbidade administrativa. Porque o espectro de alcance do que vem a ser ou de quem vem a ser os agentes públicos efetivamente é muito grande. De maneira que aquela preliminar de legitimidade passiva, muitas vezes ela é, de fato, uma preliminar inócua, que não serve para nada, porque o alcance da lei realmente é bem grande. Quais são os atos que podem ser qualificados, entendidos como de improbidade administrativa? Nós temos no artigo 9, 10 e 11 a tipificação desses atos. O artigo 9 traz as hipóteses através das quais há o enriquecimento ilícito, aquele locupletamento indevido do gestor público ou da empresa, do prestador de serviço, enfim, daquele que é qualificado como agente público. O artigo 10, por sua vez, ele fala do prejuízo ao erário, ou seja, aquele que, em virtude dos seus atos, das suas condutas, das suas práticas, relacionando-se com o dinheiro público, com a administração pública, acabou causando prejuízo ao erário. E o artigo 11 fala justamente na violação aos princípios da administração pública. Princípios que nós já falamos nas aulas anteriores. Não apenas os princípios que estão estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas todos os demais, Lei 9.784 de 99, não se esqueça, a lei que regulamenta os processos administrativos federais. Se você está situado numa unidade da federação em que há uma legislação estadual que discipline normas relativas a processos administrativos estaduais ou mesmo municipais, você também lá encontrará normas principiológicas. Olha o sistema jurídico aí. Normas principiológicas que também devem bem zelar ao bom funcionamento da administração pública. Todo ato praticado com imoralidade é um ato que pode ser qualificado como de improbidade administrativa? A imoralidade é algo que muitas vezes a gente não consegue exatamente bem precisar. Aliás, se eu lançasse uma pergunta aqui a você que nos assiste nesse momento, né? Qual é o conceito de moralidade? Muitas vezes vocês me dariam situações e respostas diferentes. Olha, moralidade tem a ver com ética, moralidade tem a ver com comportamento familiar, tem a ver com bons modos, tem a ver com responsabilidade, enfim, nós de fato não conseguiríamos esgotar os conceitos da moralidade administrativa, que é a que mais interessa para o nosso estudo. Agora, se eu passar uma determinada situação para vocês, em que eu pedirei para que vocês me respondam se aquela situação é moral ou imoral, talvez sob o ponto de vista da imoralidade seja mais fácil conceituar e identificar. A imoralidade é algo que, positivado no nosso sistema jurídico constitucional, ganhou vida própria. E a improbidade administrativa tratou de qualificar esta moralidade como elemento capaz efetivamente de ensejar penalidades muito mais rudes, muito mais graves e muito mais agressivas do que aquelas que eram praticadas até então. O artigo 9º, eu dizia a vocês, trata da situação em que há o enriquecimento ilícito do agente. Ora, alguém que se valeu de uma situação que mantém com o poder público para ilicitamente e de